Fala galera, Maurício Coutinho com mais um Prevcast. Hoje eu e Fabinho Correia, remoto novamente, né Fabinho? Bora lá, que hoje nós temos presença ilustre, meu caro. Ilustríssima. Hoje aqui com o Guilherme Benites. E aí, Guilherme, tudo bem? Também remoto, tudo bem? Obrigado, Também obrigado pelo remoto. convite, né, e obrigado pelo abre aspas, "ilustre" do Fábio, obrigado. Podes Boa. agora, Benítez, tá sobre você. Bora lá que a gente tem uma resenha bacana para trocar aqui e certamente a turma vai gostar desse Prevcast. Bora Assim lá. espero, vamos lá. Maravilha. Então, Benites, a gente começa todo episódio aqui, né? A gente traz um convidado e esse convidado ele faz uma apresentação, conta o gibi 001 dele para todo mundo, toda a tua história aí, como é que você foi parar na cadeira que você está hoje? Conta para a turma aí. Legal. Bom, dado o tempo, né, melhor eu tentar economizar um pouco na história, porque já se vão alguns anos aí, né. Mas enfim, começando do começo, né, só para acho que a maior parte das pessoas que me conhecem sabe, né, eu sou matemático de formação, né, eu entrei, né, para fazer matemática pura, era meu desejo na época, né, trabalhar com pesquisa e etcétera. Mas acabou que em questão de um ano, assim, eu tinha um colega que trabalhava no mercado financeiro, e naquela época eu fazia iniciação científica, mas ele falou assim: "Poxa, vai conhecer o mercado financeiro pelo menos para você tirar dúvida, né, de repente é alguma coisa que você gosta, faz sentido para você". E aí eu de fato fui, né. Aí como acho que dá para concluir já, né, eu nunca mais voltei, né. Terminei lá tudo que eu tinha que fazer na academia, né, pô, sou muito grato a ela, muito feliz com isso, né, até hoje, se eu tivesse que escolher hoje novamente que faculdade eu faria, não tenho dúvidas de que eu faria de novo, né, a faculdade de matemática. Mas a verdade é que aí o caminho, né, me levou, né, mais para essa história de análise de risco, né. Em análise de risco, né, eu caminhei um pouco mais para trabalhar junto a fundo de pensão, e aí começou a minha relação, maior, né, mais próxima com fundos de pensão, né. Isso anda aí uns 10 anos até 2011, né, que foi quando a gente fundou a Aditus, né. Então também aí já se vão 13 anos, né, de Aditus, e aí sempre nesse enfoque, né, de risco, análise de investimentos e análise de compliance, né. Eh, Talvez muito diferente, né, do que eu imaginava fazer lá no começo, mas sem dúvida, né, eu acho que tão ou mais satisfatório que aquilo, né. Hoje realmente trabalhar nesse mercado, né, que é um mercado que, poxa, não é um mercado enorme, é um mercado que as pessoas se conhecem, se respeitam, se ajudam, né. Eu, pelo menos, acho que trabalhar nesse mercado, eu me considero uma pessoa de muita sorte, né, de ter podido estar nesse mercado, há tanto tempo, né, e ter tantos ótimos relacionamentos aí. Realmente é um prazer enorme trabalhar com fundo de pensão. Legal. Cara, assim, tem um ponto, que eu acho que não dá para a gente bypassar. A Atos hoje ela atende, salvo engano, aí você pode me confirmar se eu estiver errado, mais da metade dos fundos de pensão do Brasil, né, ou quase a metade, ou a metade, mas é algo em torno disso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque assim, é um número que salta muitos olhos, né, de quem conhece a história da Atos aí pegando a carteira de cliente de vocês. Se você tem uma coisa, se é um produto escalável, se não é e tal, porque a gente está falando de um volume de entidade com estratégias diferentes, né? Então, assim, a gente tem entidades muito pequenas, entidades muito grandes. Então, eu mesmo tenho essa dúvida. Assim, eu falei, caramba, é um volume, é um número assim expressivo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque não dá para bypassar, não dá para a gente bypassar isso, né? Tá legal. Felizmente sim, a gente deve estar hoje atendendo aí alguma coisa como 130 a 140 entidades, né, que dá esse número, né, perto de metade. Hã, Talvez eu não fique tão feliz em saber que é metade, né, porque também quando eu comecei no mercado uns anos atrás, né, esse número de 270 e poucas entidades era maior, né, então a gente tem infelizmente visto aí, uma redução nesse número, né, acho que esse é um negócio que obviamente para nós que trabalhamos nessa indústria, isso é um ponto de preocupação. Eh, a Aditus, na verdade, assim, é uma empresa que hoje ela é grande em termos de números de pessoas, não é uma empresa grande, mas tem muita gente, né. Então a gente está falando aí de entre 80 e 85 pessoas, né. Evidentemente, cada um com sua especialização, mas, talvez, Maurício, a única forma que a gente encontrou, né, de conseguir escalar e dar agilidade e confiabilidade para as coisas que são feitas,
é também ter uma certa especialização. Então, eu tenho um grupo de pessoas que cuida da parte de risco, eu tenho um grupo de pessoas que cuida da parte de compliance, um grupo de pessoas que está lá na questão do front, de recebimento de informações e remessa de informações à Previc. Enfim, a gente sabe que a gente está num ambiente super regulado, né? Existem uma série de relatórios e reportes que a gente precisa fazer todo mês, eh, e aí acaba que a Adsus tem condições de oferecer esses produtos. No outro lado, né, nessa parte mais de front com o cliente, né, nós temos também um número alto aí de consultores, né, hoje, entre o pessoal que cobre fundo de pensão, family office e seguradoras, a gente tem 10 pessoas, né, que são essas pessoas que estão no dia a dia com o cliente. Então, não fica talvez tanta entidade para uma única pessoa, né? A pessoa consegue, digamos, né, ao olhar 20 entidades, digamos assim, a pessoa consegue conhecer as especificidades, né, conhecer como que aquelas pessoas costumam trabalhar. E às vezes, né, acontece muitas vezes, né, de a gente acabar sendo a pessoa que está há mais tempo nas entidades, né? Porque aí troca a pessoa, né? Muda o gerente, muda o diretor, enfim, e aí a gente acaba até guardando algum histórico das entidades, né? Então, acho que a empresa se organizou dessa maneira, né? Lógico que não foi planejado, falou assim, vamos organizar dessa maneira, mas enfim, os problemas vieram aparecendo, a gente veio tentando consertar. Obviamente, né? Todo mundo sabe, né? Quem trabalha todo dia, né? Você tem um problema novo para resolver, temos que ir atrás, né? Mas basicamente essa foi a estrutura que a gente organizou. E aí, Maurício, acho que esse é um ponto que em algum momento ficou interessante, né? Uma vez que a estrutura estava construída, a gente conseguiu, né, falar, olha, bom, então já que isso aqui está pronto, funcionando de uma maneira interessante, vamos ver quais são as maneiras que isso poderia ficar melhor para o cliente ou quais outras coisas que a gente poderia fazer a partir das informações que nós já temos, né, que fique mais legal para o cliente. Então, foi daí que nasceu a ideia de criar a plataforma Sigma, né? Foi daí que nasceu a ideia de colocar algumas coisas a mais na plataforma Sigma. Só para dar um exemplo, né? Assim, tem lá um sisteminha de análise de performance de fundos. Não necessariamente isso é uma coisa que originalmente estava planejado ou estava lá dentro de um contrato com o cliente, né? Mas é uma informação que a gente já precisa ter, né? Uma informação que é razoavelmente fácil de colocar e, poxa, talvez fique muito fácil para o cliente, né? Entrando na área dele, já tendo os fundos que ele investe e os fundos que ele está acompanhando, é um negócio que é meio direto. Então, a ideia, né, Maurício, se eu pudesse tentar resumir, foi essa, né? A gente construiu um ecossistema, né? A partir de um determinado lugar, a gente tinha uma massa de dados, né, de informações muito grande, né? E aí a gente tentou aproveitar essas informações, né, para criar algumas outras ferramentas e permitir que o cliente acessasse essas ferramentas. Na verdade, assim, são outras possibilidades dentro da mesma plataforma. Então, assim, por hipótese, né? Vamos fazer um exemplo aqui. A gente recebe a carteira de uma determinada entidade, né? Faz lá uma análise de risco e de enquadramento, né? Dessa entidade e coloca esse resultado lá, né? Para que o cliente veja isso, né? Na tela, como que isso está na foto, né? E aí, agora sim, legal. Então, essa foto é teoricamente aquilo que a gente, em tese, se comprometeu a passar para o cliente. Falou, olha, está tudo enquadrado, o risco é esse, está tudo certo. Óbvio que quando o cliente do outro lado está olhando para aquela foto, ele está pensando em mais um monte de coisa, né? Pega o gerente, o analista, o diretor de investimentos, ele está olhando lá e fala, cara, legal, está tudo certo, enquadrado, mas será que com essa carteira eu bato meta? Então, assim, essa é uma pergunta que quantas vezes a gente ouve nas entidades, né? Então, assim, dá para Sim. testar. Então, dá para pegar dentro do sistema e fazer um teste. Falar assim, bom, vamos pegar um cenário base, que já está lá imputado dentro do sistema, ou um cenário pessimista, ou um cenário otimista, e vamos ver como que essa carteira se comporta daqui até o final do ano. E aí fala assim, pô, aí eu fico sabendo, pelo menos nesse cenário, se eu bato meta ou não bato meta, né? Aí, lógico, né, assim, a expectativa inicial é que, poxa, bate, legal, tô feliz, né, tô tranquilo, não preciso mexer nada nessa carteira. Mas vamos admitir, por hipótese, que o sistema, né, fez a continha lá e falou, olha, não bate, né? Quer dizer, ou bate se a bolsa for para 500 mil pontos. Aí não bate, né? Então, o que eu poderia, de repente, fazer nessa carteira de ajuste para que eu melhorasse a minha probabilidade de bater a meta? Então, eu chego lá e falo, olha, eu vou tentar sair, reduzir um pouco a minha posição em bolsa e aumentar um pouco a minha posição em, por hipótese, NTNBs, né? Então, essa que a gente costuma chamar, né, de what if, né, o EC, essa possibilidade também está lá dentro do sistema. Então, o cara entra lá e fala assim, então, não bati, vamos ver alguma coisa que me faça bater. Então, a ideia eu acho que aí a gente pensa sempre, Maurício, em duas camadas, assim.
aquilo lá que é o básico, que assim, é onde a gente deveria chegar, assim, poxa, é o que está comprometido contratualmente, digamos assim, com o cliente, mas, né, uma vez que aquilo lá já está pronto, poxa, por que não dar um passinho a mais? Aí essa história da simulação, por exemplo, né, é um exemplo, não vou me estender aqui em todos os exemplos, mas essa história da simulação é algo que, a partir dos dados que a gente já tem, que a gente precisa ter para poder oferecer aquele serviço para o cliente, né, a gente consegue oferecer alguma coisinha a mais e que, na nossa percepção, ajuda. Aí, né, Maurício, outra coisa que você poderia me perguntar, poxa, mas aí na percepção de vocês ajuda, mas será que na percepção do cliente ajuda? Cara, esse é um tema, né, e eu vejo muito o Fábio tratando disso, né, assim, de feedback, de tentar entender e tal. Às vezes a gente tem aquela percepção de que a gente sabe o que a outra pessoa precisa, né? E aí eu vou te dar um exemplo que foi super engraçado, né? A gente, há talvez um ano e meio, mais ou menos, né, a gente colocou dentro do sistema um comparador de fundos. Ele basicamente era assim, né, você coloca lá um fundo, por exemplo, da sua carteira, fala assim: "Ah, eu tenho o fundo XPTO na minha carteira. E se eu comprar o fundo ABCD? Vamos ver como é que eles se comportam, né, um perto do outro". Legal. E aí você coloca lá, ele traça o gráfico ao longo do tempo, né, mês a mês, enfim, faz um monte de comparações. E aí, originalmente, a gente tinha desenhado uma lâmina que era razoavelmente sofisticada. Ela tinha um monte de outras comparações, fazia uns quartis, era super bonitinho, né? E eu, né, que na minha inocência achava que aquilo lá era uma coisa que o cliente ia gostar muito, né? Aí o meu pessoal de programação falou: Guilherme, vamos lançar, né? Porque o negócio já está funcionando, já está pronto, né? Você quer colocar lá mais 3 gráficos? Beleza, não tem problema, mas os gráficos que a gente já colocou, já testou, já está funcionando, a gente libera e os clientes já vão utilizando. Eu falo, legal, vamos fazer isso. E aí, em paralelo, a gente lançou e colocou uma pessoa do time para falar com os clientes, para mostrar, olha, tem isso faz isso aqui. E você, cliente, me fala o que mais você gostaria que a gente colocasse na lâmina, né? Então, aí a gente colheu uma série de feedbacks. E aí a parte mais engraçada foi que os 4 ou 5 primeiros itens, né, prioritários que os clientes elencaram, eles não combinavam em absolutamente nada com os itens que eu imaginei lá atrás, né? Então, assim, aí você vê como é interessante, porque ao ver os clientes também usando a plataforma, eu acho que ela se realimenta positivamente, né? O cliente usa, de repente ele liga pra gente, dá uma dica, ou na reunião ele fala, poxa, seria melhor se tivesse dessa maneira. E aí é uma forma de você tornar, né, a usabilidade dela melhor para todo mundo e eventualmente colocar alguma ferramenta nela que também seja mais útil para todo mundo. Então é bem interessante, né, esse negócio de você jogar, né, o pessoal usa, fala, contribui, né, e aí é um ganha-ganha, porque para eles, né, para o cliente que está usando e está sugerindo é interessante, para nós é super interessante porque isso acaba sendo utilizado com outros clientes, né, e veja, e a plataforma assim é um ambiente vivo e em nenhum momento, né, a gente falou: "Olha, eu tô te cobrando mais aqui pela plataforma", né. Então tá lá um negócio que dá para utilizar, né, e acho que dá para ajudar a resolver algumas poucas dores aí da vida, porque eu sei que são muitas, né, o diretor, o gerente de investimento tem mais um quatrilhão de outras coisas para fazer que não só acompanhar os relatórios que a gente produz, mas é uma forma, né, de tentar ajudar. Então é interessante Muito isso, bom. Maurício. Cara, aí tem 2 pontos que eu acho que são muito interessantes. Primeiro que, assim, e é uma coisa que a gente fala muito na Previland, que a gente vê que o mercado faz ainda de uma maneira muito tímida, né, que é o que você falou, que é a é ouvir o cliente, né. Então, assim, você é um exemplo vivo de que ouvir os clientes, você tem a percepção de alinhamento de expectativa entre de quem está oferecendo algo e de quem está consumindo algo. Esse é o primeiro ponto. E aí entra eu queria fazer um gancho, uma ligação, porque, até que ponto, né, assim, se ele está te dando um feedback, né, de: "Ah, eu queria ver isso, eu queria ver verde, não queria ver vermelho", né. Você entra com esse feedback, né, imagina, aqui eu estou fazendo uma dedução de que Aham. entendendo a necessidade dele, você consegue ajudar ele em cima da estratégia que ele de onde ele quer chegar, né? Porque do lado do investimento, da maneira que eu interpreto, não existe muito certo e errado. Claro, a gente sabe quando a coisa está indo bem e quando está indo mal. Mas voltando ao que eu falei no início, assim, cada entidade tem uma história, tem uma estratégia, tem É uma uma realidade relação com o patrocinador. própria, Então, né. assim, isso faz total sentido do que você oferece, né? É isso. E é interessante porque muitas vezes, Maurício, o que a gente percebe, cara,
é um certo agrupamento. Então, por exemplo, assim, existem aquelas entidades que têm uma equipe própria que faz a pesquisa e praticamente fazem tudo sozinhos lá. Então, assim, esse pessoal talvez é mais parecido com o pessoal que tem essa mesma pegada, né? O pessoal que terceiriza, né, aquela entidade, às vezes é mais comum que seja de uma empresa multinacional, terceiriza para assets de bancos grandes, etc. Tem uma outra realidade e um outro tipo de controle que eles gostam de ver. Então, eu acho que a gente não tem aquela história de one size fits all, né? Que é basicamente assim, faço um negócio e funciona para todo mundo. Mas a gente sempre busca, né? E é claro, assim, não consigo também dizer, olha, isso sempre vai dar certo, né? Mas a gente sempre busca a união. Então, assim, você pega lá 4 ideias, né? Assim, tenta ouvir o máximo de gente possível, faz um filtro, pega 4 ideias que são interessantes e implementa essas ideias, né? De forma que talvez um grupo de entidades vai olhar mais para a ideia 1, outro grupo vai olhar mais para a ideia 2, mas que de alguma forma, né, tente atender a esse grupo, né, que é um grupo grande, cara. Um grupo grande é um grupo, como você disse, é um grupo muito heterogêneo. Né, assim, existem similaridades eventualmente regionais e por tipo de patrocinador, talvez, mas é um grupo assim, fundamentalmente heterogêneo, né? Com realidades diferentes. O pessoal que está mais preocupado Sim. com BD, tem o pessoal que está mais preocupado com CD, tem o CD que tem perfil, tem o CD que não tem perfil. Cara, é uma infinidade de possibilidades, né, dentro da indústria. É, fala aí, Fabinho. Você tá Ah, é, calado, Fabinho. Eu já estava preocupado contigo. é porque você, Maurício, eu vi já que Benítez e Maurício, se deixar, a gente tem aqui horas e horas, a gente vai embora. Aqui acho que é uma Pegou, reta só. pegou dois caras que gostam de falar, né, Fábio? Acho que deve ser Pois isso. é. Boa. E aí é que tá, o Benítez, sabe o que tem uma coisa que me chama bastante atenção, todas as oportunidades que eu tive em participar em reuniões e que você estava presente ali falando. E aí, eu aqui na outra ponta, eu vou fazer uma provocação e já já eu quero saber sobre o cenário, como é que está o cenário aí, os indicadores sobre investimento. Mas é porque você falando aqui me remete eu estar dentro da entidade, vendo muitas das vezes você passando. E você tem uma didática, uma forma de colocar as suas opiniões, o seu entendimento. Eu estou dizendo isso porque uma vez eu estava numa palestra, falaram sobre o Fed, um senhorzinho virou para mim e falou assim: quem é Fed? Eu falei, Fred. Eu falei, não, não é Fred, é Fed. Pô, piorou. Se Fed se tem mau cheiro, é pior ainda. Então, assim, ou seja, a gente está numa linguagem em que, quando você está dentro de uma reunião, hora com a diretoria executiva, hora com o conselho deliberativo, muitas das vezes o conselheiro, ele não que ele esteja nesse grau de conhecimento, né? Ou de falta de conhecimento, mas essa dificuldade, a forma como você conduz e leva o conhecimento, como é que você vem. Você falou sobre ser heterogêneo, em todos os lugares tem uma concepção. Então, imagina, você está falando com uma turma aqui do Norte, outra do Nordeste, outra aqui do Sul, e aí, quando você vai falar, tem muito mais tendência, ok, mas ainda assim, a linguagem ao qual você trabalha, a gestão de investimentos, é uma linguagem um tanto quanto peculiar. Como é que você trabalha isso para ser tão didático? Eu te agradeço, Fábio, mas assim, a única coisa que eu posso dizer, assim, poxa, talvez muito treino, né? Porque a gente faz bastante reunião, né? Como vocês devem imaginar, mas assim, a vida de vocês não é diferente da nossa, não. A gente faz bastante reunião, a gente tem a oportunidade, eu acho que isso também é uma questão interessante. Eu sempre tive a oportunidade, desde o início do meu, né, da minha vida no mercado financeiro, de ouvir muita gente, né? Então a gente sempre ouve gestores, a gente ouve. E às vezes você vai pegando, né? Fala assim, poxa, dessa maneira de falar determinado assunto é legal, essa maneira é interessante, essa maneira deu para perceber, porque aí eu tô vendo o pessoal falar, tô geralmente junto da entidade, né? Aí eu tô olhando para a cara do pessoal da entidade, poxa, parece que esse tema talvez não pegou tão bem, né? Assim, isso aqui não ficou tão claro, ou o gestor foi técnico demais, né? Já vi, por exemplo, uma vez eu fui participar de uma apresentação de um gestor de multimercado estruturado e ele estava falando para o conselho, né? Sim, foi muito nítido que ninguém entendeu nada, né? Nem o conselho entendeu o que o gestor estava falando e sequer o gestor entendeu qual era a demanda do conselho, porque realmente eram realidades muito distintas, né, Fábio? Então, eu acho, né, que ao longo do tempo, né, tendo tido a oportunidade de ouvir muita gente, né,
desde gestores até conselheiros, até a própria entidade, a gente vai tentando, né? E às vezes, obviamente, dá errado, mas a gente vai tentando, né? Falar, olha, fazer uma leitura do mercado, fazer um resumo e levar para a entidade o que está acontecendo, né? Então, essa é uma tentativa, mas também, Fábio, assim, eu acho que esse é um negócio que é uma questão que nunca vai parar, né? A gente sempre tem que estar não satisfeito, porque se a gente em algum momento acomoda, né, assim, fica complicado. Mas assim, a minha percepção é essa, né? Assim, a gente vai ao longo do tempo ouvindo, treinando, né? E é treino, né? Tem uns livros que falam muito disso, né? Assim, poxa, eu imagino, eu faço em média, sei lá, entre 6 e 8 reuniões por dia, né? Assim, você multiplica isso pelo número de dias da semana, do mês, do tempo que a gente está trabalhando, já foi muita reunião, né, Fábio? Já foi É muita muita reunião. Então tem, coisa. tem, E tem, tem, aí, que, tem, que, tem que mais ou menos ter noção de tempo mesmo né, das pessoas. até se a gente pudesse aqui, porque como a gente tem muito ouvinte, a turma que nos segue, é a turma da cozinha, a turma que está ali muitas das vezes no front, né? Então imagina o cara tendo que passar para o participante sobre perfil de investimento e o participante vem com um nível de detalhe. Eu acho que está aí a dica, né? Manter, estudar, exercitar e o que que você ali atribuiria dizendo assim, "Ó, turma, acho que o caminho para, em especial, a turma do front lá, porque a turma que está falando com o participante, está falando com o aposentado, muitas das vezes com uma idade já mais avançada, esse diálogo, essa leveza, qual seria a dica do Benítez aqui para o Prevcast? Note, Fábio, que talvez eu tenha uma sorte a mais em relação a essa pessoa do front, porque eu normalmente estou me comunicando com alguém que é do mercado, né? Eu acho que quando a gente olha para o front, a gente tem realmente, né, assim, poxa, o cara lá que atende, né, os participantes de uma entidade do setor elétrico, para chutar aqui, né, assim. Muitas Uhum. vezes as pessoas que estão lá, que são os participantes, né, têm uma familiaridade pouca ou nenhuma com termos de mercado. Então, eu começaria por aí, né? Eu acho que o mercado tem muito jargão, né? Tem muito jargão, né? Então, E a gente tem eu que. gosto de você, Beni, desculpa te cortar, mas você fala, À você vontade. joga o jargão e você faz a tecla SAP. Você E- não é e- daquele e- que fica mantendo o jargão e- ali e- para e- e Esse eu vai acho. seguindo. Então, eu acho que esse é um dos pontos, porque às vezes, né, assim, dá pra gente falar numa maneira, né, assim, às vezes eu brinco, né, dependendo do fórum que a gente tá, né, falo assim, que o cara fez o mesmo curso de consultor que eu, né, ou seja, consegue falar bastante, né, fala de uma maneira rebuscada e no final das contas você espreme e fala, cara, o que o cara falou? Nada, né? Então, assim, tem que tomar mais cuidado, né, assim, porque esses jargões, às vezes, são muito bonitos e tal, mas eles não querem dizer nada e às vezes assim, eu acho que até intimida um pouco a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa fica com aquela cabeça de que assim, poxa, será que eu deveria estar entendendo isso, né? Então, eu acho que às vezes, né, assim, se a gente pega alguma coisa de mercado, né, e dependendo da maneira como a pessoa coloca, quem tá ouvindo, às vezes fica até como, poxa, né, assim, será que isso é tão óbvio que eu deveria saber, né? Mas não deveria, né? Na verdade, assim, poxa, para quem não trabalha no mercado financeiro o dia inteiro, talvez não devesse, né? Então, eu acho que tem um pouco essa abordagem, e tem uma abordagem que eu acho que esse é um desafio enorme, né? Que eu acho que talvez até puxe um outro gancho para nós aqui, é, que é tentar o fundo de pensão se desvencilhar um pouco daquele investimento da pessoa física da plataforma. Porque no final do dia, assim, a gente está pensando que sempre é uma pessoa, né? Então, assim, só para exemplificar, vou falar talvez da minha esposa, né? A minha esposa, ela trabalha com alguma coisa parecida no mercado financeiro, no planejamento de uma empresa, assim, mas não é um mercado financeiro, né? E ela tem os investimentos dela nas plataformas tradicionais e ela tem o fundo de pensão dela. E todo dia, na verdade, ela acaba sendo abordada muito pelo pessoal das plataformas, né? Porque, e nada contra o pessoal da plataforma, esse é o trabalho dele, né? Então ele tá lá falando para ela, olha, agora tem pré não sei a quanto, tem produto incentivado, tem um monte de coisa. A entidade de previdência, né, a qual ela pertence, tem lá um programa de educação financeira que eu acho até muito bem feito, né? Assim, super detalhado, né, rico, interessante sob o ponto de vista de você conversar com ele, sabe? Não é aquele programa maçante que você fica lendo um monte de coisa. Acho muito bem feito. Só que a entidade vai falar com ela 2, 3 vezes por ano, né? O assessor não, o assessor está lá ligando todos os dias.
Então, eu acho que também, assim, uma coisa que a gente deveria, né, assim, na largada, talvez tentar, e eu sei que não é fácil, né, porque a gente sente o efeito disso quando a gente analisa a carteira dos fundos de pensão. Mas tentar desvencilhar um pouco, assim, o que que é dinheiro de investimento mais de curto prazo, de plataforma, e o que que é dinheiro de previdência, né? Porque no momento em que o participante, né, ele acaba, digamos, dando mais atenção para o assessor, ele. E, de novo, não é nada contra o assessor, mas o assessor é um cara notadamente mais curto prazista, né? Que está olhando lá para o mês, que está olhando para o resultado dos últimos 3, 4 meses, 12, talvez, né? Às vezes não é nem tudo isso. É, e não tem nenhum problema ele fazer isso, né? Desde que a gente consiga identificar, olha, o dinheiro sobre o qual o meu assessor de investimentos está falando é um, o dinheiro sobre o qual a minha previdência fala é outro. E é normal, inclusive, que o timing dessas conversas seja distinto, porque, poxa, o dinheiro que você tem que olhar todo dia, legal o cara te ligar todo dia, né? O dinheiro que você tem que olhar uma vez por ano, não tem por que o cara te ligar todo dia e ficar falando para você todo dia, olha, o dinheiro tá lá, a gente sabe que ele tá lá. Então, Fábio, eu acho que tem também esse desafio, né, de a gente tentar situar os assuntos sobre os quais estamos falando. É dinheiro do mesmo jeito, investimento do mesmo jeito, enfim, mas eu colocaria aí um senão, né? Eu acho que o investimento que você tem, né, para viajar o ano que vem, para comprar um carro daqui a 2 anos, né, para a faculdade do seu filho daqui a 7, né, é diferente do dinheiro que você tem para aposentadoria daqui a 20, né? Na verdade, não adianta você tratar isso no mesmo bolo, porque acho que a conclusão óbvia, né, de tratar seres diferentes de maneira igual é que alguém vai sair prejudicado, né? Verdade, verdade. Infelizmente, o que eu tenho visto é que o prejudicado, né, no momento, talvez seja mais o fundo de pensão, porque a gente está vendo, né, o participante cada vez mais curto prazista, né, demandando do fundo de pensão também uma visão um pouco curto prazista, né? Então, não à toa, quando a gente olha para aqueles planos que a gente acompanha, que são planos que oferecem perfis para os participantes, né? O tamanho hoje dos perfis conservadores, né, dentro do plano como um todo, é gigantesco, né? Eh, e talvez um pouco por conta disso, né? Tudo bem, a performance não tem ajudado, mas por conta de você querer ver um resultado todo dia, né? Quando na verdade você precisa ver agora um resultado daqui a 10, 15, 20 anos. Boa. Então, você tocou num ponto que mundialmente, existe esse desafio, né, de tentar tirar essa conotação do curto prazo da previdência, né, a fim de criar um argumento e uma narrativa em cima da renda do participante, né. Perfeito. Porque sei lá, as pesquisas mostram que, sei lá, quase 80% das pessoas que contratam uma previdência no mundo inteiro, elas não estão preocupadas com a performance no meio do caminho, elas estão delegando ali uma ação, né, para falar: "Olha, estou cuidando do meu futuro, daqui a pouco eu volto na hora de eu me aposentar". De forma resumida é isso. E aí, cara, tem pegando um gancho do que você falou há um tempo atrás, você tem várias entidades com várias estratégias, e você fica num papel ali, acredito eu, de fazer um processo de educacional quase para os conselheiros, que muitas vezes caem de paraquedas nas cadeiras ali, e isso numa multinacional, por exemplo, isso é muito comum, né? Trocou a gestão, o cara aparece, o que, que é isso aqui? Ah, isso aqui é a Previdência, é a nossa Previdência, você vai ser do Conselho Fiscal, do Deliberativo. Então, toda essa estratégia dessa grana toda que está ali, né, com um olhar futuro, né, que vai perpassar por várias gestões ali de conselheiros e diretores, mas que no final do dia tem que fazer sentido para o cara que está na ponta. Né? Você tem que blindar, como você falou, separar ali as caixinhas do dinheiro para que o participante entenda de que, olha, está tudo bem, sua aposentadoria não está atingida, a bolsa caiu, mas a tua exposição ao risco não afeta nisso, essa cota não né? Você entrou agora, né? É o que eu falo sempre. O cara que é ativo e falta muito para ele se aposentar, se a cota cai, para ele é melhor que ele compre mais cota, né? Mas assim, é difícil a galera encaixar isso. Eu estou falando de uma maneira, claro, grosseira até, mas no final do dia, isso acaba gerando uma confusão para o participante na ponta, porque eu falo isso em quase todo episódio, ele é bombardeado,
na internet e em qualquer rede social de personalidade da internet falando sobre acúmulo de patrimônio, e ele acaba misturando as bolas, achando que é tudo a mesma coisa. Queria saber como é que você se posiciona em relação a isso, porque assim, é o que você falou, puta, eu vou numa reunião muito técnica, eu vejo claramente que às vezes os conselheiros não entenderam, então assim, como é que é esse processo de, pô, vamos pegar essa estratégia aqui, para eles isso aqui vai de um jeito, isso aqui tem que fazer sentido para o participante. A tua função é meio que ser a rótula de todo esse processo, né? A gente tenta, né, através aí de simulações, né, de às vezes, assim, também muita coisa gráfica, né, porque às vezes o cara que o diretor de investimentos lá, o gerente, claro, você montar uma planilha para o cara tá na praia dele, né, mas às vezes sai um pouco disso, tentar, caminhar para essa linha de o que significa lá na frente, né, a carteira que a gente está montando agora, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Assim, eu teria vários exemplos, né, de entidades que acho que fazem um trabalho desse super interessante, falam assim, olha, vamos ver mais ou menos qual é o risco que a gente tem que ter para ter um determinado retorno real, para que lá na frente o participante não se frustre, né? Mas eu acho, Maurício, que por mais que a gente trabalhe nisso e etc, assim, tem algumas coisas que atrapalham, né? Então, por exemplo, a situação atual, né, em que a performance dos investimentos ela está muito ruim, né? Isso certamente é algo que vai esgotando a paciência das pessoas. Por mais que você fale, né, assim, a gente vê que isso vai gerando um esgotamento, né? Porque 2020 todo mundo entendeu que tinha pandemia, né? Então, ok. Aí 2021 tá legal, foi o rebound da pandemia. 2022, enfim, aí não, foi lá o rebound, mas agora foi nos Estados Unidos, né? Poxa, mas o que tem a ver com isso? Aí 23 foi mais ou menos, aí agora 24 tá difícil de novo. Então, eu acho que, assim, é difícil, né? Assim, esse já seria um trabalho complicado, mas eu acho que a impaciência, né, por conta de seguidos resultados ruins de mercado, e aí eu não estou falando nem das entidades, estou falando assim, pega as classes de ativos e procura quem que bateu o CDI nos últimos anos. Assim, talvez o crédito, né, e mesmo assim não foi por muito, com alguns solavancos no meio do caminho, como a gente viu no início do ano passado. Então, eu acho que sim, tem essa dificuldade. O momento não ajuda, pela impaciência e talvez pelo tamanho do CDI, né? A gente também estava discutindo isso recentemente. Poxa, será que esse mercado é o pior mercado que a gente já viveu nos últimos tempos, né? Aí a gente tenta ir para alguma coisa lá, um mercado que estava muito, muito, muito esgarçado, talvez um mercado pré-impeachment, né? Naquele momento, por mais que você tivesse um mercado super complicado, né, você ainda via algum tipo de atividade, porque a gente estava falando de uma taxa Selic na casa de 7,5 com uma inflação de 5. Então, 2,5 de juro real não resolvia mais a vida de ninguém. Então, acabava empurrando, né, o investidor, de forma geral, e em particular as entidades, para um pouco mais de risco. Agora, o CDI desse tamanho, né, com uma taxa real de 6,5, né, a percepção que a gente tem é que o pessoal realmente não quer fazer muita coisa. O risco que eu vejo aí nessa história, né, talvez não é um risco a curtíssimo prazo, mas é algo que a gente tem que ir trabalhando na cabeça, né, dos conselheiros e aí do front para o participante. Eu acho que o grande risco que a gente vê aí é que, às vezes, um investimento muito pouco volátil, né, e um investimento que parece muito tranquilo agora, lá na frente, né, vai gerar uma aposentadoria muito menor do que se esperava, né? Eu acho que a gente tem um caso já conhecido, que é o caso do Chile, né, que muitos anos atrás fez essa migração do sistema público para um sistema mais privado de fundo de pensão, e os participantes que acabaram escolhendo pouco risco, né, eles tiveram uma frustração enorme, né, no momento em que eles passaram a receber o recurso. E aqui acabou obrigando uma intervenção do governo. Então, na verdade, o governo acabou criando um efeito bumerangue, né? Assim, parece que se livrou do problema, daqui a pouco o problema voltou e voltou maior. Então, o receio que a gente tem, né, mas que, de novo, nesse momento, ele acaba parecendo, né, para quem olha de fora, uma coisa incrivelmente teórica, né, dada a performance dos últimos tempos e o tamanho do CDI, é que escolher investimentos muito pouco voláteis, em geral, né, te leva a resultados em termos reais muito baixos, né? Não é a realidade que a gente está vendo agora, mas eu acho que é isso que a gente precisa, ao longo do tempo, a gente precisa ir incutindo na cabeça do pessoal. Se tudo correr bem e o Brasil voltar a ser um país mais normal, com uma taxa de juros aí, digamos, entre 3 e 4, 4,5 no máximo, né? Essa é uma conta que vai fazer diferença para o pessoal lá na frente, né? Você ganhar R$ 3 ou R$ 4 durante 30 anos, né?
é uma diferença brutal, né, na acumulação e, Sim, portanto, com no seu certeza. salário, né. Não, com Já certeza. mirar um pouco mais essa história da aposentadoria, né, Maurício? Então, assim, é o que eu falo sempre, talvez, assim, se a gente, eh, mirar, vamos dizer assim, focar, né, na questão, a gente até troca essa ideia sempre aqui, no impacto na renda, né, porque Isso, o é o que impacto você na renda, é falou, perfeito. qual seria a minha renda hoje? Como é que está a minha renda? E a gente fica, como é que está o meu saldo? Não, sabe, a gente está falando da mesma coisa no final do dia, mas eu acho que, você falou, né, com o tempo, a gente tendo o hábito de olhar para a renda, a gente fala: "Ué, mas isso aqui eu consigo, ficar mais exposto ao risco para em prol disso aqui", mas não olhar para o montante, olhar sempre para a renda, né, justamente para que o cara entenda que ele ainda tem uma jornada, que ele ainda tem esse fôlego, nem todos vão ter, mas ele ainda tem esse fôlego, ele ainda tem um perfil ali que ele pode sim, ele tem uma pista para arriscar aquilo ali em prol da renda dele. Então, assim, eu acho que. Mas isso não. A gente não está sozinho nessa, assim. O que eu quero dizer é que é um desafio que é um desafio do conceito do produto que a gente está oferecendo, né? E aí, Exatamente. você falou, você usou um ponto que eu acho engraçado, porque são as lâminas, né? As lâminas que, pô, elas são lindas. Elas fazem super sentido para mim. Eu adoro pegar uma lâmina ali e ficar e dar uma dissecada, mas assim, no geral, você oferecer isso na ponta, eu acho que é uma coisa, assim, eu queria é uma dúvida que eu tenho para te perguntar. Até que ponto isso ajuda? Porque eu sei que tem aqueles caras que os participantes que batem os números da casa decimal. Também a gente tem, e não são poucos, Não, né? não são Não poucos. são, mas assim, até que ponto, essas lâminas elas podem ajudar ou elas podem ser adaptadas para esse entendimento, talvez, não sei. Porque, como eu falo, né, assim, a entidade, quando ela nasceu, ela tem uma estratégia que ela é maior do que tudo isso que a gente está falando. É isso que eu quero dizer, que é o futuro das pessoas, né. É. Eu na verdade, assim, a gente não trabalha desse lado, né, a gente não fornece, por exemplo, o site para o participante e tal, mas Uhum, uhum, eu sendo bem sincero com vocês, assim, eu acho que entre, assim, para ranquear por importância, né, se eu pudesse colocar o simulador, né, eu colocaria o simulador muito na frente, né, Maurício, porque, no fim do dia, né, você falou assim: "Ah, poxa, eu tô acompanhando lá a evolução do saldo e tal", poxa, justíssimo, né, eu acho que tem uhum, que acompanhar mesmo, né. Até para ver se aquilo que a entidade, digamos, te prometeu, né, bem entre aspas, porque olha, o meu perfil era para ter 60% do CDI, mais 40%, sei lá. É assim, se aquilo lá está sendo mais ou menos cumprido. Mas o importante é saber que, na verdade, a renda, né, ela tem a ver com o saldo, mas ela é o saldo mais as suas contribuições, mais a rentabilidade, mais o tempo, né? Então, tem uhum. assim, o para frente talvez tenha muito mais importância, né, do que o Sim, para trás, né? E exato, aí o exato. simulador acho que te dá um pouco mais essa noção de falar assim: "Então, tá bom, eu tô satisfeito em me aposentar com 20% do meu último salário", né? Assim, porque se eu ficar nesse perfil aqui, vai ser 20, né? É Com isso, é quase isso. variabilidade nenhuma, mas vai ser 20. Mas 20 me resolve a vida? Cara, não. Exato. Né? Assim, aí eu vou ser obrigado a trabalhar mais 5 anos além do que eu tinha projetado, né? É, complica a minha vida. Ah, o outro caso, poxa, eu consigo 4. Tem uma variabilidade maior? Tem uma variabilidade maior, mas 4 já se aproxima um pouco mais Uhum, da solução para o meu problema. Então, eu acho que as lâminas, elas têm o papel delas, mas esses simuladores, né, sobretudo se bem utilizados e bem calibrados, porque o simulador deveria refletir, imagino eu, né, assim, quando a gente monta lá, por exemplo, uma entidade que tem 3 perfis, né, e aí por hipótese vamos dizer que são os perfis conservador, moderado e agressivo. Esses perfis têm composições diferentes, têm benchmarks diferentes e têm uma meta de longo prazo também diferentes entre si, uhum. né?
Isso, inclusive, é algo que, por legislação, a gente precisa informar na política de investimentos. Então, a meta de longo prazo de cada um deles é diferente. Exato. Eu acho que o interessante é que você calibre o simulador com as metas de longo prazo, né, diferentes, para que de fato você veja esse efeito. Então, Sim, eu acho que um sim. simulador bem calibrado, né, sem nenhuma maluquice, porque às vezes a gente entra no site lá do banco, o simulador simula com 6, 7, 8% ao ano. Aí fica fácil, qualquer coisa resolve o problema, né? Mas um simulador bem calibrado, justo, eu acho que ele ajudaria, né, na decisão talvez muito mais do que a rentabilidade do mês passado. A rentabilidade do mês Exato. passado pro todo, meus amigos, não contribui, assim, um milésimo, né, do todo. É muito pouco, E é muito pouco significante, né, a e informação eu vou inútil. além, ô Guilherme, eu acho que esses simuladores têm que trazer a sensibilidade para quem está simulando o seguinte, cara, eu hoje tenho um custo, por exemplo, vou pegar um participante de uma multinacional que deve ter, sei lá, seu plano de saúde custeado pelo patrocinador. Esse cara ele não vai ter mais plano de saúde lá na frente. Eu acho que ele deveria simular, pô, eu vou sair daqui a 10 anos, né, o cara que já está olhando já consegue enxergar o fim, a luz no fim do túnel. Quanto é que eu vou pagar de plano? É isso aqui vai me sustentar? Eu tenho, ele pega as séries temporais ali das últimas, sei lá, 10 inflações ou 12 inflações, para ver mais ou menos, para ele tentar saber, pô, quanto é que vai me custar, quanto é que isso vai me sobrar? Eu ainda tenho tempo para recuperar, quanto que eu ainda preciso, sabe assim, tipo assim, quanto do pote ainda falta para eu preencher. Eu acho que essa informação que é importante do ponto de vista e não ficar, sei lá, não é profetizando, mas assim, sabe, teorizando sobre tudo que aconteceu. Ah, porque aqui, esse papel, esse, não sei, que é o que a gente naturalmente acaba fazendo olhando um É, saldo cheio de índice, comparando com o CDI, comparando, lá, 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 sabe? Ah, não, porque o IPCA, porque o INPC, mas assim, tá, mas e como é que a gente resolve, né? isso. Assim, é legal, ótimo ter informação, né, mas e daqui pra frente, que é o que me importa mais, né. Eu Exato. gosto dessa ideia, né, até, assim, você falou até da questão do plano de saúde. Cara, esse é um custo, né, que para quem já teve a experiência de pagar o próprio plano de saúde, cara, esse é um É, custo exorbitante. E, é. para piorar, é um negócio que só escala, né, na Só verdade, se a escala. inflação é X, o aumento do plano de saúde às vezes é 2x, então, assim, é um negócio que você fala, no tempo, esse é uma coisa que preocupa e muito, né, isso Uhum. preocupa e muito. Esse é um ponto que a gente tem que olhar. Você falou aqui do cenário, e eu acho que a gente está até chegando ao fim aqui do nosso episódio, mas você falou um pouco do cenário e que ele não está muito favorável e não está, de fato, contribuindo aí para os resultados. Qual é essa sua expectativa? Existe alguma expectativa de melhora? Como é que está? Aí eu diria aquela, como é que se chama? Bola de cristal que vocês, que são Bala de gestores prata. de investimentos, não, não, mas é bola de cristal. Eles têm, conseguem, é uma brincadeira que muitas das vezes é feita, né? Porque tem aquela, É, não, por que acontecendo isso? Se o Trump falar, ou se ele agora, porque agora o Biden pouco falou, e o fato dele não ter falado, isso causou uma tremenda. E aí, mais ou menos. Mas olhando para um cenário agora, o que você diria para a gente? De uma forma geral. É claro que cada entidade tem a sua peculiaridade, mas olhando para o cenário econômico. Não, essa é uma excelente pergunta, Fábio. Na verdade, assim, isso é o que a gente tem discutido aí todos os dias, né? Só para situar que a gente está falando, né, no momento em que a gente fala que a gente está falando na virada aqui de junho para julho, né? De repente, se alguém pegou para ouvir em setembro, né? Fala, cara, de que eles estão falando? Enfim, só para situar mais ou menos onde estamos, né? É, e estamos vindo de um período, né, em que o mercado acabou colocando aí uma incerteza enorme, né, tanto na política monetária quanto na política fiscal, né. Eh, por monetária, né, assim, eu penso sempre mais nas decisões lá do Copom, né? O Copom está decidindo se o juro fica parado, se ele cai um pouquinho. O Copom está olhando para a inflação, o Copom está olhando para o juro lá fora, né? Então, quando a gente pensa em política monetária, a gente geralmente está pensando aí em instrumentos, né, de 2 a 5 anos, mais ou menos, né? São instrumentos mais de curto prazo e que tem muito a ver com o Banco Central, né? O Banco Central, e aí vocês sabem, porque vocês têm acompanhado isso, né? O Banco Central vem de algumas reuniões que deixaram o mercado um pouco nervoso, né? Uma reunião que o Banco Central tinha
prometido 2 cortes, de repente tirou um S, né, saiu um plural e o mercado já começou a ficar nervoso. Depois a gente teve uma reunião em que houve uma divergência muito grande, né, depois a gente teve uma convergência que, poxa, foi até meio esquisita depois da divergência anterior, e tem eventualmente lá aí uma certa, uma guerra de palavras, né, entre o presidente e o presidente do Banco Central, que também não ajuda a tirar, né, a volatilidade, né, desse ambiente. Então, eu acho que, por um lado, a gente olha para a política monetária, né, que assim, é basicamente esse binômio inflação e Selic, né. A gente olha para a política monetária e, em que pese a inflação estar super controlada, né, o que o mercado começa a se preocupar, e aí, como vocês podem ver nos resultados recentes, né, o mercado começa a se preocupar e já começa a colocar no preço, né. O mercado chegou a pensar em algum momento que será que essa política monetária do governo vai ser um pouco mais leniente com a inflação do que ela vinha sendo, né? Quando a gente olha para uma inflação que hoje está projetada em 4, né, a gente que mora no Brasil há muitos anos, 4 não parece ser uma inflação alta, né? Sendo bem sincero, acho que 4 todo mundo toleraria de boa até, né? O problema é que o Banco Central começou a olhar muito para o juro americano, né? E por que o Banco Central tem que olhar para o juro americano, né? Porque se o Banco Central vai baixando o juro no Brasil, né? E o juro lá nos Estados Unidos está parado, né? O diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos vai ficando cada vez menor. Com o diferencial de juros Brasil e Estados Unidos cada vez menor, fica cada vez menos interessante, né, para o gringo deixar o dinheiro aqui. Aí o gringo vai pegar o dinheiro dele e vai levar embora. A hora que o gringo fizer isso, o dólar vai sair, né, dos que estava lá para trás 5 e vem para 5,50, 5,60, 5,70. E aí você fala, bom, tudo bem, mas médio, porque o preço do câmbio ele acaba impactando no preço de uma série de commodities, né, que fazem parte da nossa cesta de inflação e principalmente no preço do combustível. E aí vocês sabem, assim, o preço do combustível ele sempre tem um impacto duplo na inflação. Ele compõe a inflação, mas para piorar, ele compõe tudo, porque o Brasil é um país essencialmente rodoviário, então tudo que você distribui, o preço do frete está lá no meio. Então, o que acontece? Você está com uma inflação razoavelmente controlada, né? E aí você começa a baixar o juro e baixa para além do que deveria. Isso vai fazer o câmbio explodir e vai fazer uma inflação que estava controlada começar a se descontrolar para frente. Então, essa foi mais ou menos, né, a postura do Banco Central. Não, vamos esperar um pouco, né? Talvez as comunicações não tenham sido as mais suaves possíveis, né? Eu acho que esse realmente foi um problema. E acabou que o mercado colocou em dúvida a questão da política monetária no Brasil. Aí, quando o mercado colocou em dúvida, ele falou assim: qual vai ser o efeito de uma política monetária um pouco mais frouxa? O dólar vai subir. Bom, a gente vê, né? Então, e no momento em que falamos, o dólar está quase 5,70. Então, o mercado já colocou isso, né, na conta. E aí, por outro lado, a gente tem uma situação que também ficou um pouco mais complicada em termos de política fiscal, desde o momento em que o governo anunciou, ainda em abril, né, que tinha mudado a meta do arcabouço fiscal, né? A meta do arcabouço fiscal mudou, foi uma mudança muito profunda e etc. Não, até que não. Mas sempre fica aquela sensação de que é o seguinte: bom, a gente combinou uma regra do jogo. A hora que a gente começou a achar que o jogo ia ficar desfavorável para nós, a gente foi lá, porque a gente pode, e a gente mudou a regra do jogo. Então, o mercado também colocou, né? E o mercado anda, né, muito sensível, essa é uma verdade, mas o mercado também colocou, digamos, em xeque, né, o quanto essa meta, né, esse arcabouço fiscal seria cumprido, né, sem nenhuma dúvida. Então, a gente está numa combinação hoje que eu acho muitíssimo complicada de muita incerteza acerca de política monetária, muita incerteza acerca de política fiscal. Então, no meu, né, na nossa forma de enxergar, a política monetária ela basicamente interfere nas curvas mais de curto prazo e a política fiscal nas curvas de médio e longo. Então, basicamente, se você tem certeza na de curto, na de médio e na de longo, meus amigos, é só incerteza. Então, a gente está nessa situação. O que eu acho que poderia melhorar um pouco, né, essa situação toda? É claro que tem muita interferência do que acontece lá fora, então você ter uma situação mais calma nos Estados Unidos, uma perspectiva de queda de juros, sem dúvida ajudaria, porque aí aquele problema inicial que o mercado viu de queda de juros aqui no Brasil, pelo menos uma parte dele sumiu, né? Assim, caiu aqui, mas caiu lá também, não tem pressão no câmbio. Então, pô, legal, isso resolve um pouco a vida, né? Então, acho que esse seria um caminho. O caminho para a política fiscal, Fábio, eu infelizmente eu acho que ele é um pouco mais complexo, porque a política fiscal não é uma coisa que você consegue mexer numa taxa ou numa canetada você resolve, né? É uma coisa que tem mais a ver com confiança, né? E o mercado, eu acho que ele estava muito confiante
nos temas, né, que o ministro da Fazenda vinha trazendo, né. Nos momentos em que o ministro da Fazenda ficou meio em xeque ou ficou questionado no governo, né, essa confiança ela diminui, né. E aí, isso vale para a vida, né, não é só no mercado. Perder a confiança é fácil, geralmente é assim. Retomar a confiança é muito mais tempo. Então, É. eu hoje tenho um pouco de dúvida, né, sobre o que teria que acontecer para o mercado ficar um pouco mais em paz com essa história do fiscal. O juro americano ajuda? Ajuda muito, né, mas em termos locais a gente teria que ter, né, assim, tem muita gente jogando muita gasolina nessa fogueira. Teria que ter, né, alguns bombeiros aí, talvez o Congresso possa fazer esse papel, mas agora o Congresso também está de recesso, mas enfim, teria que ter alguns bombeiros que jogassem um pouco de água nessa fervura e diminuíssem um pouco essa temperatura. Aí eu acho que as coisas voltam um pouco pro normal, né? Mas, enfim, a gente está numa janela de mercado aí que eu tenho achado bem complicada mesmo. Boa. Bom, então depois dessa aula do Guilherme, eu fiquei pensando aqui no cara que vai pegar esse episódio para assistir ano que vem, assim. Olha como é que estava e tal. É. O que O será que ele vai Guilherme pensar, né? Será que ele vai falar assim, poxa, os caras erraram feio, você tá assim, mudou pô, o tudo. Guilherme Assim, falou, hein. não, eu acho que a certeza é que assim, vai ter muita coisa muito diferente, cara. Assim, acho que a gente. Às vezes até medo de você pegar o que você estava falando, né, 6 meses atrás, É, porque o mercado muda tanto, 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 pois Maurício. é. Mas você foi bem, você fez um preâmbulo para contextualizar, para não dar mais também de mensageiro, né. É o tal do curso de consultor, né, cara? Se você consegue falar de uma maneira que você não tenta não se comprometer tanto. Boa, Mas boa. é isso. Muito bom. Guilherme, estamos chegando no tempo aqui, cara, queria te agradecer aí o teu tempo, eu sei que teu Prazer, dia a cara. dia é corridaço. Obrigado aí por ter dedicar aí um tempo para falar com a gente. Eu acho importante, assim, a gente trazer um pouco de clareza para do que você vem fazendo para o segmento, né? Como eu falei, para mais da metade dos fundos de pensão do Brasil, assim, eu acho que não à toa você está nessa condição. E queria que você desse uma palavra final aí para todo mundo, para esse momento do segmento de dar um passo à frente, né? A gente está num novo momento do segmento, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, diante das novas das mexidas etárias, da longevidade, né? Enfim, das novas condições de trabalho também, enfim. Eu acho que tudo está sendo. A gente está passando por um momento de muita transformação no Brasil e no mundo, no segmento. Queria que você falasse um pouco para a turma aí de uma maneira uma mensagem final para todo mundo. Tá legal. Bom, antes da mensagem final, Maurício, eu queria agradecer a você e ao Fábio, né, pelo convite e pelo papo ultra agradável, né? Eu não esperava absolutamente nada diferente disso, porque sempre é. Mas obrigado, né, por ter feito algo tão leve, ter deixado tão à vontade. Obrigado por isso. Eh, e eu concordo com você, né? A gente está passando por um momento de transformação, né? Eu acho que a gente viu algumas revoluções, né? Eu pessoalmente estou no mercado aí há mais de 20 anos, né? Então a gente vê o mercado que eu entrei, né, é muito diferente do mercado que a gente está agora, né? Eu imagino que isso vai continuar, né? Assim, a gente teve uma revolução computacional, a gente teve, né, no Brasil aqui particularmente, uma revolução com essa história de plataformas de trazer as pessoas muito mais para perto dos investimentos, né? As pessoas passaram a conhecer isso muito mais do que conheciam no passado. E eu acho que o nosso mercado, né, assim, você falou uma coisa que eu vou levar, que acho que quem está ouvindo a gente aqui é mais o pessoal que trabalha na cozinha. Eu acho que o nosso mercado ainda tem muito também para evoluir, né? Na forma como a gente se comunica, a importância do nosso mercado assim, é uma enormidade, né? Saiu uma pesquisa recente aí falando o que as pessoas confiam para a sua aposentadoria no futuro. E aí se olhava os 2, 3 primeiros itens e a gente sabe que não vai rolar, né, assim, era INSS, parente, trabalhar mais tempo, são coisas que não parecem muito exequíveis no momento. Então, o nosso segmento é um segmento que tende a ganhar muita importância, né. E quando a gente pensa no mercado, quando a gente fala de fundo de pensão, né, eu sei que muita gente pensa imediatamente, né, você vai conversar com alguém que não conhece tanto, o cara pensa no plano BD, naquela, né, contribuição que o patrocinador vai lá e resolve o problema, se for o caso.
não é mais assim, né? O futuro do nosso mercado não é esse plano, é um plano muito mais de renda financeira, é um plano, as pessoas estão mudando muito mais de emprego, então a gente vai ter muita mudança no mercado e a gente tem que, né, de certa forma, tentar acompanhar isso e transformar o nosso produto em alguma coisa que seja muito mais atrativa também para essas pessoas, né, que estão se comportando diferente, né? Pega a galera de 20 anos, 18 anos que está entrando no mercado, é outra cabeça. Então, a gente tem uma série de modernizações para fazer. Então, por mais que é um mercado que, assim, talvez não esteja crescendo em número de entidades, eu acho que ele nunca vai perder em número de importância, né? E eu acho que ele vai se transformar muito. Então, para quem está nele, eu acho que é um mercado muitíssimo interessante, né? Assim, eu ainda confio que esse mercado, pelos próximos anos, vai ser um mercado que vai nos dar, né, muita alegria e vai ser um mercado muito legal de trabalhar. E para os investimentos, né, assim, a gente tem que continuar focado aí, né, em prazos mais longos, né, e tentar tirar essas, assim, é igual a viagem de avião, né, assim, eu acho que chegar, né, a gente vai chegar, né, o problema é que às vezes tem muita turbulência, né, é claro que o piloto, né, que no caso é o gestor aqui, vai ter condições de fazer alguns desvios, mas os desvios às vezes são limitados. Se você quer chegar, você quer sair de São Paulo, eu estou em São Paulo hoje, né? Maurício, você deve estar no Rio. Se eu quiser sair de São Paulo e chegar no Rio, eu tenho uma margem de manobra de desvios. Eu posso sair de nuvem, posso fazer um monte de coisa. Mas eu tenho um combustível que vai acabar alguma hora. Então, assim, não dá. Fala assim, se eu estou num perfil um pouco mais agressivo, não dá para esperar que o meu gestor, quando a bolsa for cair, ele não vai estar posicionado em bolsa. É irreal, né? É a mesma coisa da viagem de avião, cara, assim, vai ter hora que a gente vai ter que passar no meio da turbulência, não tem o que fazer, senão você não vai chegar, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso, né? Olhar um pouco mais o longo prazo e separar os dinheiros, né? Assim, cara, o que é dinheiro para uma coisa não pode ser tratado como o mesmo dinheiro que é para outra, né? E o dinheiro de aposentadoria, imagino eu, é o dinheiro que todos nós temos de mais longo prazo, né? Então esse aí merece uma atenção especial. Boa. Considero esse final e você falar com muita propriedade o que é de aposentadoria, o que é para aplicação, porque todo mundo tem o seu assessor, aquele que acha que vai estar e que tem que comparar e não dá para comparar, turma. A verdade é que não dá para comparar. A gente, de fato, tem um segmento blindado, ora com a legislação, e que, de fato, faz com que a gente tenha que tomar as decisões eh, olhando para o contexto daquele grupo, Uhum. como o próprio Benítez falou no início, você olha para aquele grupo, você olha para aquele plano, você tem um universo ali de pessoas e para isso precisa formar e dar continuidade nessa constituição de reserva para a aposentadoria. Benítez, eu quero também agradecer e dizer que você é um cara assim incrível no segmento. De fato, eu tenho um carinho por você, porque eu já te conheço há muito tempo e parece que você não. Bicho, você não envelhece, cara. Não tem uma coisa que eu acho que você Vitamina C, precisava vitamina C. criar. Pô, bicho, eu não sei que água você bebe aí, que tem uma diferença, mas São os filtros da câmera que eu utilizo aqui, vai. você vai utilizando, né? Mas não dá, eu acho que já até o nome já diz, né, Guilherme? Imagina amanhã depois seu Guilherme, não dá. Guilherme já é nome de garoto, então vamos embora que Guilherme é para sempre. Tá Então, certo. de coração, a gente agradece, porque, de fato, É nós vamos recíproco. levar um conteúdo agora rico para a turma. E quando a gente fala da turma da cozinha, é aquela turma que é sedenta por conhecimento e muitas das vezes não tem oportunidade, porque a operação roda tanto, 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 que eles não têm, muitas das vezes, a oportunidade de poder ter ali um tempo para agregar ainda mais valor a título de conhecimento. E quando a gente vem com o nosso Prevcast aqui, é para poder agregar na vida desses profissionais. Então, nosso muito obrigado. Tá? Recíproco, Felicidade, Fábio. Benítez. Muito obrigado. A vocês todos. Muito obrigado, gente. Valeu, Um abraço a pessoal. todos. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau, turma.